custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E agora no Jornal Brasil Atual a gente vai conversar com o Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. A gente vai falar com o Fausto sobre os novos aumentos dos combustíveis. A Petrobras anunciou na sexta-feira, no sábado eles já passaram a valer nas distribuidoras. O litro da gasolina passou de R$ 3,86 para R$ 4,06, um aumento de 5,18%. Já o diesel, a elevação foi de 4,91 para R$ 5,61, uma alta de 14,26%, mas isso não significa que é o preço final, né? Porque ainda tem que levar em conta os impostos, a margem de lucro das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Fausto, agora o governo está dizendo que a culpa é da Petrobras para esse aumento de preços. O que a gente pode dizer dos impactos disso, principalmente para o trabalhador, para a trabalhadora, que de alguma maneira vai receber o impacto de mais esse aumento, não? Bem, primeiro, é bom sempre trazer à tona esse debate que o governo Bolsonaro tenta jogar para outra culpa que, na verdade, é sua. Tudo tem a ver, de certo modo, essa questão do aumento dos combustíveis com a política de preço internacional praticada pelo governo Bolsonaro, que veio, na verdade, do governo Temer. Então, o governo Bolsonaro simplesmente optou por não só manter a política, como radicalizá-la. E o que significa a chamada PPI, né? Basicamente, de você atrelar o preço dos combustíveis ao preço internacional do barril de petróleo e a variação do câmbio. E por que o governo faz isso? Ele faz isso para incentivar as privatizações das refinarias de um lado e para incentivar a importação de derivados de petróleo do outro. Para você ter uma ideia, Rafael, a gente hoje opera nas refinarias nacionais com capacidade ociosa, ou seja, o Brasil poderia refinar mais gasolina, poderia refinar mais óleo diesel, mas opta por importar. E aí, basicamente, ajustar aí e, de certo modo, privilegiar os importadores. É uma escolha da Petrobras, sim, mas é uma escolha, antes de mais nada, deste governo. É bom lembrar também que, do mesmo jeito, como foi falado anteriormente, é da questão da regulação dos preços de combustível, a gente tem a Agência Nacional de Petróleo, e a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, tem os seus indicados também pelo próprio governo. Então, a Petrobras tem a sua presidência, tem os seus principais conselheiros indicados pelo governo, a Agência Nacional de Petróleo também tem os seus indicados pelo governo, e o governo não mexeu em momento nenhum na política de preços da Petrobras. Enquanto você não mexe na política de preços da Petrobras, o que a gente vai assistir é isso. A cada mês que passa, o óleo diesel sobe, a gasolina sobe. No caso do conjunto da população, o impacto dos aumentos do combustível impacta diretamente a vida das pessoas. Aqueles que vão se utilizar diretamente, sejam, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo e etc., que acabam tendo a alta dos seus custos ampliada, e aí o conjunto da população, quando o óleo diesel sobe, quase tudo sobe, até porque 60% de tudo que é produzido e é vendido no Brasil anda sob rodas, né? Ou seja, vai por meio de caminhões, e aí quando o óleo diesel sobe, o frete necessariamente sobe e impacta todas as cadeias. Então, inevitavelmente, a gente vai ver impacto da inflação e vai ter impacto aí no preço dos diversos derivados aí que tem a ver com que de alguma forma estão atrelados e que se utilizam do transporte de cargas rodoviário para chegar do seu destino. Mais uma vez, a gente vai vendo o que significa essa política implementada pelo governo Temer, mantida e acentuada pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro quer privatizar a Petrobras, que é outro absurdo. A Petrobras tem capacidade hoje, por exemplo, no caso do óleo diesel, de refinar cerca de 70% dos óleos diesel que a gente consome no país. Se você diluísse isso no preço, simplesmente poderia ter uma outra política de preço que não é a colocada. O preço de paridade de importação, de paridade aos preços internacionais, é uma política para quem não produz combustíveis. O Brasil produz combustível, o Brasil chega muito próximo de você produzir todo o consumo, todo combustível aqui produzido. É uma questão de investimento, é uma questão de opção. E a opção deles é a opção de tirar dinheiro dos mais pobres por meio da inflação e colocar dinheiro na mão dos mais ricos por meio dos dividendos, que aí só esse ano, só no ano passado, a Petrobras distribuiu mais de 100 bilhões
de reais de dividendos. Agora, Fausto, o Congresso Nacional aprovou a toque de caixa e agora só aguarda a sanção de Bolsonaro, esse projeto que inclusive é patrocinado pelo próprio governo Bolsonaro, que é estabelecer um teto para a cobrança do ICMS para os combustíveis. Isso vai impactar diretamente no financiamento de serviços que são essenciais para a população, como saúde e educação, não? Então, aí é o outro lado dessa história, aí, né? O governo vai de novo tentando terceirizar a sua culpa. E aí ele já tenta jogar essa culpa na mão aí dos estados por conta do ICMS. Na verdade, o imposto sobre combustíveis é um imposto que estava antes da política de preço e continua depois. O que o governo tenta é jogar a conta no colo dos governadores e que rapidamente a gente já viu que impacto quase algum vai ter do ponto de vista do preço na ponta dos combustíveis, até porque a gente sabe que só essa alta agora que aconteceu, por exemplo, na questão do óleo diesel, já superou toda a redução possível que poderia acontecer com o teto de ICMS. Agora, mais grave que tudo isso é que ao estabelecer o teto de ICMS, na verdade nós estamos falando da principal arrecadação dos estados e é uma arrecadação que financia, em grande medida, saúde e educação. Quando você limita, então, o gasto com a arrecadação de ICMS, no caso de combustíveis, você vai estar diminuindo aí os recursos disponíveis. É bom lembrar que o ICMS de combustível é uma parte importante, em especial nos estados mais pobres, né, como é o caso do Nordeste. Boa parte dos estados do Nordeste, boa parte da arrecadação do ICMS, a maior conta, vem dos combustíveis, o que vai impactar diretamente esses recursos. No final ali da negociação no Congresso Nacional, ainda teve uma emenda que, de certo modo, colocou ali que a União vai ter que garantir eventuais quedas no gasto com a educação. O problema é ver como que isso vai acontecer, qual a referência, né? Porque a referência é o momento anterior, e o momento anterior ainda era um momento de pandemia. Vamos lembrar que 2020 era um ano de pandemia, e sendo um ano de pandemia, a arrecadação também estava suprimida, né? A arrecadação também estava encolhida. Então, o que a gente está sabendo, já pode dizer com muita tranquilidade, é que vai ter sim redução de recursos na área da saúde e na área da educação. Esses recursos tendem a ficar estagnados, ou seja, não vai crescer mais. Em especial porque você vai ver aí retenções e vai ver aí redução bastante significativa na arrecadação. E olha só de novo, né? Você tira dinheiro das políticas públicas para tentar segurar o preço do combustível. Aí, na verdade, já vem rapidamente um outro aumento da Petrobras e esse outro aumento aí já novamente vai simplesmente suplantar toda essa redução. De novo, você tira dinheiro dos mais pobres por meio dos recursos que iriam para a saúde e educação e coloca na mão dos mais ricos, que vão, de certo modo, no final desse ano, ao longo desse ano, receber os seus lucros e dividendos oriundos dessa política de preço. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente pode dizer que se produz, né, o litro do barril de combustível em torno de 115 reais por barril, e é vendido a mais de 400. A diferença entre esse custo de produção e o que é vendido acaba se transformando em lucro, que vai virar dividendos aí para os acionistas. Essa é a prática da privatização. A gente tende a ver isso agora, principalmente na Eletrobras, na questão do setor elétrico. A gente vai assistir algo parecido e a gente começa a ver um pouco de maneira mais clara o que está acontecendo nessa política que diz que o melhor é privatizar, privatizar, privatizar. Muito bem, as refinarias estão sendo privatizadas, a grande refinaria da Bahia, Landulfo Alves, foi privatizada e hoje o preço do combustível na Bahia é um dos preços mais altos do Brasil. Essa é a política que está aí, de novo, uma política do Robinho Dias Avessas, tira dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos. Para a gente terminar, Fausto, o ex-presidente Lula falou que era necessário, e ele faria isso, abrasileirar o preço dos combustíveis, que tem a ver com tudo isso que você já comentou aqui, que é a geração do petróleo em reais e toda a produção, toda a cadeia é possível de ser realizada no país em reais e isso permite a regulação desses preços, né, Fausto? É importante que as pessoas tenham consciência de que é possível mudar essa situação sem prejuízo da empresa, a Petrobras. Sim, sim, são duas coisas diferentes. Primeiro, a gente precisa mudar essa política de preço, o preço precisa ser nacionalizado, o Brasil produz boa parte do combustível que é aqui consumido e a Petrobras precisa voltar a ser, no caso do diesel, a importadora, né? Ou seja, você não precisa de fato de importadores privados, a própria Petrobras poderia importar esse diesel e diluir o preço
do diesel importado, que vai vir a partir de preço internacional, com diesel produzido aqui nas suas refinarias. Ela vai importar 30% do diesel que é consumido, e você poderia certamente trabalhar com um preço bastante diferente. Agora, para isso, vai ter que enfrentar aí os importadores, que de alguma forma hoje, principalmente depois das privatizações, passaram a dominar parte significativa do mercado. E aí você vai ter que, de certo modo, implementar uma política assim, de nacionalização. A partir disso, você vai fazer investimentos, que era o que deveria ter sido feito, ampliar nossa capacidade de refino, porque o Brasil, de fato, já produz petróleo suficiente para o seu consumo. O que ele precisa é transformar esse petróleo em combustível, em gasolina e óleo diesel. No caso da gasolina, nós estamos muito pertinho aí de conseguir 100% de produção. No caso do óleo diesel, a gente precisa de investimentos que foram paralisados desde 2016 e que de alguma forma precisam retornar. É fundamental que a gente entenda que a Petrobras é um patrimônio, a Petrobras precisa ser preservada e a Petrobras precisa ser renacionalizada, ou seja, ela precisa retomar ou pelo menos ampliar suas capacidades de produção e estancar o seu processo de privatização, porque aí você pode, de certo modo, reorganizar a lógica de preço. É importante também que a questão dos preços saia de uma empresa, no caso da Petrobras, e passe a ser controlada de fato pela Agência Nacional de Petróleo, e aí você vai redefinindo toda a política de preço. Ou seja, é possível sim mudar a política de preço, é possível porque o Brasil é um país produtor de combustível, o Brasil não é um país que depende em grande medida da importação, ele depende em parte, e em parte um pouco de investimento pode certamente alterar bastante essa rota. O Brasil é sim autossuficiente em petróleo, precisa agora se transformar em autossuficiente nos seus derivados. Esse é o caminho, um caminho que é possível, um caminho que é necessário, mas é um caminho que para isso precisa mudar a atual política e precisa mudar o atual governo. Agradecer a participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese aqui no Jornal Brasil Atual. Fausto, forte abraço para você, obrigado pela tua participação, até breve.